eu vou te ensinar coisas que você tem no seu quarto e que pode estar sugando a sua energia. Ou coisas que o seu filho tem no quarto dele que pode estar sugando a energia dele, a sua filha, a sua mãe, o seu marido, sua esposa, as pessoas que você ama. E é importante entender, né, que também o que está no nosso quarto também influencia na energia das outras pessoas da casa, e o que está no quarto dos outros também influencia nas nossas energias. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, claro, as energias dentro de um quarto, elas influenciam na vida de uma pessoa, mas as energias no quarto de outra pessoa também influenciam. Por exemplo, eu tenho uma irmã, né? E a época que eu morava, hoje eu não moro mais com os meus pais, né? Mas antes morava lá eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí os meus pais tinham o quarto deles, eu tinha o meu quarto e minha irmã tinha o quarto dela. E o que que acontece? O que tinha dentro do meu quarto, claro, influenciava na minha energia. Mas o que tinha lá no quarto da minha irmã também influenciava na minha energia. E vice-versa. Bruna, mas por que que isso acontece? Como é que isso acontece? Então, o que que acontece? A gente vai falar aqui de situações que estão sugando a energia da pessoa que convive naquele quarto, mas também é importante entender que os outros quartos também influenciam, porque na nossa casa existe uma ferramenta chamada Baguá. O Baguá é o mapa de energias da nossa casa. E, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão julgar os meus desenhos aqui, porque eu sou uma ótima professora de Feng Shui quando se comparado a desenhista, tá? Então, assim. Mas o que que acontece? Na nossa casa existem 9 centros de energia, que são esses aqui: espiritualidade, trabalho, amigos, criatividade, saúde, família, prosperidade, sucesso e relacionamentos. Então, a nossa casa ela é um microsistema da nossa vida. É que nem a nossa orelha. Quem aí já foi na acupuntura? E aí, como que funciona a acupuntura? A nossa orelha, ela é um microsistema do nosso corpo. Então, quando a gente descobre exatamente qual parte da nossa orelha representa o nosso estômago, a gente pega uma agulhinha, coloca, a gente não, o terapeuta, né? Ele coloca uma agulhinha ali para fluir melhor o fluxo de energia no nosso corpo e assim tratar. Então, a nossa orelha ela é um microsistema do nosso corpo. E a nossa casa também. Então, aqui existe um pontinho que representa o nosso estômago. Na nossa casa, existe um pontinho que representa os nossos amigos. Um outro pontinho que representa a nossa prosperidade financeira, nossos relacionamentos. E assim por diante. Então, o que que acontece? Dentro da nossa casa, existem essas 9 áreas. Pode ser que, por exemplo, o seu quarto esteja lá na área dos relacionamentos, tá? Aqui tá o teu quarto, bonitinho e tal, e aí você cuida das energias dele, mas pode ser que o quarto do seu filho esteja lá na área da prosperidade. E aí o que que acontece? Por mais que você esteja cuidando de todas as energias ali do seu quarto, pode ser que as coisas paradas, as energias estagnadas aqui na área da prosperidade da casa, elas influenciam nas energias de prosperidade de todos os moradores da casa, né? Então, indiferente se está no seu quarto, ou se está lá no quarto do seu filho, ou lá no quarto da sua irmã, ou lá naquele quartinho que você não usa. Isso é muito comum, né? Por exemplo, eu falei para vocês, né, que eu morava com a minha mãe. Morava minha mãe, meu pai, minha irmã e eu. E aí chegou uma época da minha vida que eu saí de casa, né? Fui morar com a minha namorada. E aí o quarto que era meu ficou um guardinho lá. E as mães, elas tendem a fazendo o quê? Juntando coisa naqueles quartinhos, né? O filho saiu, a filha saiu de casa, e aí vira um quartinho que vai juntando tralha. Aquele quartinho ainda assim está influenciando na energia de todos vocês, porque necessariamente ele representa alguma dessas 9 áreas da vida de todo mundo que convive ali. Então é super importante entender isso também, mas o que eu quero falar para vocês aqui é que hoje a gente vai estar focando mais especificamente no quarto. O que eu quero que vocês entendam hoje aqui da importância de um quarto é que no nosso quarto, a gente tende a passar muito tempo no quarto. Por mais que você não seja uma pessoa de ficar muito no quarto, você acorda e já sai. Mas só do fato de você dormir no seu quarto, a gente tende a dormir de 6 a 8 horas, né, por noite, normalmente, em linhas gerais. Então, só de você ir dormir, você já passa bastante tempo dentro do seu quarto. Aí o que que acontece? Além de passar
E quando a gente fala de 8 horas, gente, o dia tem 24 horas, né? 24 divididos por 3 dá 8. Então, isso quer dizer que 1/3 do seu dia você passa dentro do seu quarto. Se você passa 1/3 do seu dia dentro do seu quarto, quer dizer que você passa 1/3 da tua vida dentro do seu quarto. Vocês já pararam para pensar nisso? 1/3 da tua vida é muita coisa. É muita coisa. Como se a gente, pegar uma pessoa de 30 anos, quer dizer que 10 anos ela viveu enfurnada dentro de um quarto. Se uma pessoa de 60 anos, 20 anos dentro do quarto, né? Pra gente falar aqui de proporções. Isso tudo para você entender o quanto que o quarto influencia na nossa energia. Além disso, da gente passar muito tempo dentro do nosso quarto, o que que acontece? Quando a gente está lá no nosso quarto, a gente está numa energia mais vulnerável. Por quê? Porque a gente está dormindo. Então a gente desliga de tudo. A gente vai ali e vai para dormir. Então você não está alerta, você não está acordado, você não está pensando, teus pensamentos não estão processando. Então é um momento que você está mais vulnerável de todos. Quando você está cozinhando, você está atenta. Quando você está trabalhando, você está atenta. Quando você está dormindo, você desligou. Então as energias, elas te afetam muito mais. É a mesma coisa que, vamos dar um exemplo bem chulo aqui, tá? Se alguém me fala assim, Bruna, vamos fazer uma cena para novela e eu vou dar um tapa na tua cara, mas tem que ser um tapa de verdade, porque para parecer real. Se a gente não fizer um tapa de verdade, não vai parecer real. Aí a pessoa, ela vai lá, eu falo, não, beleza, você vai dar um tapa na minha cara, vamos lá. Aí eu me preparo, a pessoa vai lá e pá, dá um tapa na minha cara. Provavelmente vai doer, mas eu tava preparada para aquilo, né? Eu estava, ok, vou receber um tapa. Agora, se do nada eu tô ali andando na rua, chega alguém e pá, dá um tapa na minha cara, vai doer muito mais, porque eu tava vulnerável para aquela situação. Então, quando a gente está dormindo, a gente está muito vulnerável. E como a energia influencia na nossa vida, ela influencia muito mais, porque é uma situação que a gente está vulnerável. Além disso, além da gente passar 1/3 da nossa vida dentro do quarto, da gente estar numa energia muito vulnerável. Além disso, também o quarto geralmente é o ambiente onde os casais se têm os seus momentos de intimidade, né? Então, por exemplo, o casal, ele vive o dia dele e tal, e aí é no quarto que tem os momentos de intimidade, até conversa. Então é o momento que eles estão mais conectados um com o outro. Então, se as energias não estão harmonizadas dentro de um quarto, isso começa, além de afetar na saúde da pessoa, na autoestima, nas emoções, também, se for um casal, no relacionamento do casal. O que são as coisas que você tem no seu quarto e que sugam a sua energia? Existem várias coisas, né? Esse pode ser a causa de uma falta de autoestima, de um problema no relacionamento, um cansaço extremo de não conseguir dormir a cabeceira da cama debaixo da janela. O que acontece? Quando a gente tem a cabeceira da cama debaixo de uma janela, isso gera um sentimento de vulnerabilidade para a pessoa. Lembra que eu falei para vocês que a gente passa mais ou menos umas 8 horas ali na nossa cama, e quando a gente está na nossa cama, a gente está vulnerável, a gente se desliga de tudo e a gente está no nosso momento de descanso, de relaxar, de desligar, né? Então, você desliga também teu radar, você está relaxando ali. Só que nesse momento que você deita de costas para a janela, o que acontece? Uma janela, a qualquer momento, alguém pode jogar uma pedra, jogar uma bola. Por exemplo, se eu estou encostada, né, aqui e atrás de mim tem uma parede, eu sei que se alguém jogar uma pedra ali, não vai me afetar em nada. Se alguém jogar uma bola ali, não vai me afetar em nada. Eu sei que ninguém está me observando, porque tem uma parede inteira ali. Então eu tenho certeza, mesmo estando olhando para frente, eu tenho certeza absoluta do que está acontecendo atrás de mim. A janela, não. Quando a gente dorme com a cabeceira da cama encostada debaixo de uma janela, a gente fica vulnerável, tanto que alguma coisa pode acontecer, quanto eu não sei o que está acontecendo por trás de mim. E aí a pessoa passando 8 horas do dia dela vibrando nesse sentimento de que qualquer coisa pode acontecer, as coisas podem sair do controle, eu posso me machucar, pode acontecer alguma coisa ruim, e ainda eu não sei o que está acontecendo pelas minhas costas, ela começa a projetar isso, ela começa a assumir esse sentimento de insegurança e ainda projetar isso no parceiro ou na parceira. Pode ser que um projete no outro ou que os dois estejam projetando um no outro. E foi justamente isso que aconteceu no meu relacionamento quando eu me separei. Do nada, a gente começou a desconfiar uma da outra e de começar
A gente sempre teve um relacionamento muito bacana, de conversa, de diálogo, só que a gente começou de madrugada a fuçar o celular uma da outra, olhar o celular, olhar extrato de banco, porque a gente se sentia super vulnerável, ficava procurando, parece que procurando situações. E aí eu desconfiava da Bárbara. Eu lembro de um dia que a gente chegou, eu fui conversar com ela, e aí ela falou: o que tá acontecendo, Bruna? E eu olhei na cara dela e eu não conseguia nem mais esconder. E eu cheguei, olhei pra cara dela e falei: eu não consigo confiar em você. E ela virou pra mim, e daí isso foi um baque. Eu consegui falar, mas o baque foi quando ela virou para mim e falou: e você acha que eu consigo confiar em você? Então tava uma desconfiando da outra, só que chegou no momento que foi insustentável. A gente não conseguiu sustentar isso, a gente não sabia dessa situação na época e a gente acabou se separando. Ela saiu de casa, a gente morava juntas já fazia uns 5 anos e a gente ela saiu de casa, eu fiquei na nossa casa, ela foi para outra casa e foi terrível, foi terrível, foi terrível. E é uma situação que hoje, assim, eu não me coloco mais nessa situação porque eu sei o quanto eu sofri com isso e o quanto isso foi real. Porque antes a nossa cama ela não era. Gente, parece besteira, parece que eu tô inventando coisa aqui, mas eu juro para vocês, eu juro de pé junto aqui para vocês que a nossa cama ela ficava com uma parede atrás dela. E um dia, eu não sei porquê, a gente tinha espaço para mudar a nossa cama. A gente tinha espaço dentro do quarto para mudar. E a gente falou: nossa, já faz uns anos que a nossa cama tá assim, vamos mudar? E aí a gente pegou e colocou a cama de costas para a janela. E aí foi exatamente essa época que tudo isso começou a acontecer e ficou insustentável e a gente se separou. Depois, né, a gente acabou voltando. Hoje estamos juntas, estamos quase comemorando 11 anos juntas, mas foi uma situação que pegou a gente e que eu senti na minha pele, literalmente. A nossa cama não era de costas para a parede, de costas para a janela, e aí a gente colocou ela nessa situação porque a gente estava vibrando nisso, né? Então a gente sentiu essa necessidade, a gente olhou para o nosso quarto e falou: vamos trocar? E eu lembro da gente trocando assim a cama de lugar e tudo isso aconteceu depois. Então a primeira situação que pode estar sugando a energia, teu relacionamento e a tua energia mesmo, porque você se sente vulnerável, mesmo que você não seja uma pessoa que tem um relacionamento, mas você não consegue confiar em ninguém, você não consegue confiar nem num namorado, nem numa namorada, você não consegue confiar no teu parceiro, num sócio, você não consegue confiar num cliente, você não consegue confiar num vendedor, você acha que todo mundo está querendo passar a perna em você é sempre a última a saber das coisas, e isso vai deixando a pessoa se sentir minimizada, a pessoa se sentir menos do que os outros, a pessoa se sentir vulnerável e ficar se perguntando o que tem de errado comigo, por que todo mundo sempre sou eu a última a saber das coisas, e isso suga a energia de uma pessoa, que ela poderia estar concentrando de energia em coisas boas, ela crescer em projetos, em coisas legais, na prosperidade dela, ela fica se preocupando em situações que mexem com a autoestima dela. Isso é drenar as energias de uma pessoa. Um filho, uma filha que não se desenvolve no colégio, porque fica pensando: ai, mas o coleguinha tá falando mal de mim, ai, mas os meus amigos fizeram as coisas e não me chamaram, estão fazendo por trás de mim. E aí, como é que a criança vai se concentrar nos estudos para isso? Vai se desenvolver nos estudos, né? Então, isso afeta a autoestima, a saúde emocional de uma pessoa. Por falar nisso, a segunda situação aqui de coisas que sugam a energia do seu quarto, também relacionado com questões emocionais, é uma cama que fica encostada numa parede onde passa o cano de água. Então, isso acontece muito quando tem quarto do lado do banheiro, né? Então, quando tem banheiro do lado do quarto, geralmente o nosso quarto ele tem 4 paredes, né? Tem quartos que tem mais de 4 paredes, enfim. Mas em linhas gerais aqui, o que acontece? Tem 4 paredes no quarto. E aí, muitas vezes, tem aqui o banheiro, e aqui no banheiro tem o vaso sanitário. Então, gente, isso aqui é um vaso sanitário, vocês querendo ou não, isso é um vaso sanitário, tá? Então, o que acontece? Aí a pessoa ela tem a possibilidade de, por exemplo, colocar aqui a cama, só que aqui tem a janela. Ela já fala: ah, não vou colocar aqui embaixo da janela. E aí ela olha: ah, vou colocar aqui minha cama. Então ela coloca a cama encostada. E o que acontece? Quando a pessoa dorme nessa situação de estar com a cama encostada na parede onde passa os encanamentos, né, os canos de água, isso coloca a pessoa muito em contato com a energia da água. E o excesso de água é excesso de emoções. Nós, né, somos 100% não, 70% água. O nosso corpo é 70% água. E aí, o que acontece? Quando a gente está muito emocionada, o que acontece com a água do nosso corpo?
Quando a gente está muito emocionada, a gente chora, a água escorre do nosso corpo, transborda água no nosso corpo, né? Nosso olho enche de água. Por quê? A água representa as nossas emoções. Então, quando a gente dorme numa situação dessa, com muita água passando próximo da gente, isso começa a afetar a nossa energia das nossas emoções, o nosso estado emocional. E se uma pessoa ela não tem controle emocional, ela começa a ficar descontrolada emocionalmente, é uma pessoa que chora muito, é uma pessoa que tem ansiedade, deita na cama e aí ela não consegue se concentrar, ela não consegue nem dormir porque ela não consegue se concentrar, ela está abalada emocionalmente, ela fica pensando em coisas, aquilo já dá uma palpitação no coração e aí ela já começa a suar. Tem gente que chora só de pensar em uma situação, só de imaginar coisas que nem aconteceram, que talvez nem venham a acontecer, mas a pessoa ela está desestruturada, ela não consegue, por mais que ela saiba que aquilo é real, ela não consegue controlar as emoções dela, de falar, calma, respira, tá tudo bem, pode acontecer, pode não acontecer, e eu posso fazer isso ainda para evitar. Só que a pessoa ela entra num descontrole que ela começa a sofrer por aquilo e ela já começa a ficar abalada emocionalmente, e aí isso hoje a gente vê cada vez mais frequentes, né? Questões de crises de ansiedade, problemas para dormir, a pessoa ficar acordando muito à noite. Tem gente que acorda assim à noite, tem gente que está dormindo e de repente acorda assim à noite. Por quê? Isso é um descontrole emocional, que a pessoa nem dormir consegue. Casos de depressão, de ansiedade também, que daí já é um nível mais grave, né, desse descontrole emocional. Então, tudo isso intensifica o descontrole emocional das pessoas. E aí, o que que acontece? A gente tem situações dessa e passando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7, 10, 20, 30 anos nessa situação, isso vai abalando totalmente a nossa saúde emocional. Ou, por exemplo, uma criança que cresce nessa situação. Quando uma criança ela tem ali a sua idade, né? Quando é uma criança de 5, 7 anos, ela está desenvolvendo a personalidade dela. Ela está desenvolvendo as características mais da personalidade dela mesmo. E ela está sendo moldada por um desequilíbrio emocional. Então, como é que essa criança vai crescer? Para um adulto ainda que ele cresceu fora dessa situação, aí ele se muda de casa e se coloca nessa situação, ele começa a ver que, opa, não é normal, eu não era assim antes, e agora eu comecei a chorar demais, me senti muito abalada emocionalmente, né? Então começa a perceber essa mudança. Só que agora uma criança que cresce nessa situação, os pais começam a se convencer de que é normal. Ah, esse aí é chorão. Ah, esse aí, meu Deus, esse aí depende da mãe, esse aí, nossa, meu filho tem alguma coisa. E começa a achar que é a característica do filho. Só que na verdade é porque a criança ela cresceu naquela situação. E aí ela conseguir reverter um quadro desse, tendo crescido nessa situação, é um caso muito mais grave. Então, saber disso, vocês podem, primeiro, evitar essa situação. Se não tiver como evitar, você faz cura de Feng Shui, correção de Feng Shui, que é justamente por isso que a gente está aqui, para aprender como mudar as energias da nossa casa. E uma coisa, né, que é uma observação que eu até quero que vocês reflitam aqui comigo, que muitas pessoas, inclusive essa observação minha, veio através dos anúncios que a gente faz. A gente faz muito anúncio na internet, né? Você que está aqui, provavelmente você já viu um anúncio meu aí na internet, no Instagram, convidando você ou para uma live, ou para um evento, ou avisando das inscrições do curso. Você já deve ter visto algum anúncio meu. E tem um anúncio meu que gera um bafafá, que é o seguinte, que eu falo, a pessoa não deve entrar pela porta da cozinha da casa. E aí, muitas pessoas comentam embaixo assim, mas você tem que fazer esse anúncio, então, para os construtores, porque agora as casas estão cada vez menores e só tem a porta da cozinha e os apartamentos é tudo apertado. Como é que eu vou aplicar isso na minha casa? E aí isso me fez pensar que realmente, né, cada vez os apartamentos estão menores, as casas estão menores, porque as cidades estão crescendo, né? Não tem mais tanto espaço para crescer a cidade, aí começa a fazer o quê? Antes tinham mais casas, agora estão surgindo cada vez mais apartamentos, porque tem o crescimento horizontal e depois, quando não tem mais espaço para a cidade crescer horizontalmente, ela começa a crescer verticalmente, mais prédios na cidade. Aí os prédios, eles têm que cada vez ser apartamentos menores. Por quê? Um prédio que antes tinha
os apartamentos 150 metros quadrados, agora eles têm que otimizar. Naquele prédio tem que caber 200 apartamentos. Só que para caber 200 apartamentos, não dá para fazer apartamento de 150 metros quadrados. Tem que ser apartamento de 36 metros quadrados. Então, tudo pequenininho, tudo apertadinho. E aí, nessas situações, começa a entrar pela porta da cozinha, colocar a cama debaixo, encostada onde passa o vaso sanitário. E várias situações que vocês estão vendo aqui prejudicam a energia da casa. E não tem forma de evitar isso. É realmente o que tem ali, porque está crescimento muito grande da população e das cidades. E aí eu comecei a pensar, gente, não é por acaso. O que está aumentando também? Além do crescimento da população e além das casas cada vez menorzinhas, olhando por uma outra vertente, o que aumenta cada dia mais? Gente tomando remédio para ansiedade, gente tomando remédio para dormir, gente tomando remédio para depressão, gente se separando, divórcio. Hoje em dia, falar casamento nem funciona mais, nem casa, porque depois já descasa. Imagina falar isso há anos atrás, era incabível, né? Mas hoje está se tornando normal, as pessoas, eu tenho crise de ansiedade. Nossa, eu também tenho. Ai, guria, eu também tenho. Virou uma coisa normal, todo mundo hoje tem, né? E será que é por acaso? Aí a gente começa a ver que, de fato, quantos nossos ambientes influenciam na nossa vida. O quanto o nosso ambiente influencia na nossa vida. E a gente começa a fazer essa relação não só da gente dentro de casa, mas a gente começa a ver a sociedade como um todo, as cidades como um todo, como esse padrão vai, né, mudando. A população está crescendo, isso é uma coisa que a gente não pode mudar. Os apartamentos estão ficando menores, isso também é uma coisa que a gente não pode mudar. Mas agora a gente pode assumir as rédeas das energias da nossa casa, descobrir que existem essas situações e mudar, corrigir. Existem várias correções de Feng Shui para você mudar cada uma dessas situações. Então, beleza, eu não posso mexer em todas essas coisas, mas o que eu posso fazer para evitar isso, para evitar os efeitos disso? Bom, então essa é a segunda situação. E aí a Bruna filosófica já fez a filosofia dela aqui, já deu uma viajada na maionese, mas é porque realmente para vocês assimilarem esse conceito e nunca mais esquecerem disso, certo? Aí, o terceira situação que você pode ter dentro do seu quarto e que suga as suas energias é espelho refletindo a cama. Muitas pessoas têm ou espelho na parede, ou espelho encostado no chão, ou espelho na porta de armário, qualquer que seja a situação, né? Mas espelho refletindo a cama. E aí o que acontece? Os espelhos, eles são portais, né? Portais de energia e eles duplicam a energia. Então, quando eu me vejo num espelho, eu vejo duas Brunas, né? Tem essa Bruna e tem a outra Bruna. Eu não vejo duas Brunas, mas ele reflete a imagem da Bruna, né? Eu tô vendo uma Bruna só. Se você me ver no espelho, você vai ver duas Brunas. Você vai ver a Bruna real e o reflexo do espelho. Então, ele duplica as imagens, mas ele também duplica a energia do que ele está refletindo. Então, se eu tô lá feliz, alegre, me olho no espelho, eu vou estar duplicando essa energia. Agora, quando eu tô triste, me olho no espelho, eu também estou refletindo essa energia de tristeza. E quando a gente vai dormir na nossa cama, geralmente a gente está muito cansada. A gente trabalhou o dia inteiro, a gente viveu o dia inteiro, a gente fez várias coisas ao longo do dia. Chega ali o nosso horário de dormir, a gente está cansada. A gente quer deitar na nossa cama para descansar. Se você está muito cansada e tem um espelho duplicando você, ele vai duplicar a tua imagem, mas também a tua energia de cansaço. E aí, ao invés de você deitar na sua cama e descansar, você dorme e parece que não descansou. Você acorda mais cansado do que quando foi dormir. Ou pior, você vai dormir e você se sente preocupada. Aconteceu alguma coisa durante o dia e você se sente preocupada. E aí você deita, o espelho refletindo você, duplicando a tua imagem e duplicando a sua preocupação. Aí você não consegue dormir porque você fica pensando e remoendo aquele assunto e remoendo e não consegue, ou acorda assim no meio da noite, né? Então, o que acontece? O espelho ele fica duplicando a nossa energia. Criança geralmente quando começa a ir dormir sozinha no quarto, tem medo do bicho-papão, medo do escuro, e é normal. Mas o que acontece? Se tem um espelho duplicando a criança ali, quando ela dorme ali, passa a noite inteira duplicando o medo. Aí essa criança ela não consegue mesmo, porque ela foi dormir com medo, quando ela tá ali, ela tá com pavor, ela tá apavorada, pedindo pelo amor de Deus, chorando pra ir pra cama dos pais. Então, às vezes, a criança consegue até dormir na sala sozinha, mas no quarto não consegue, porque tem espelho duplicando ela. Então, o que acontece?
cama, espelho duplicando a nossa cama enquanto a gente dorme, é uma coisa que suga as nossas energias. Por que suga? Porque você duplica uma energia, às vezes, negativa, isso te impede de dormir, e aí você não tem qualidade no seu sono. Se você não dorme bem, você não tem uma boa saúde, você não descansa, você começa a projetar isso, você começa a se arrastar durante o dia, aí você já não produz o quanto poderia, aí isso já começa a afetar nas tuas finanças, aí você já começa a ficar irritada, depois você briga com teu marido, briga com teu filho, ou o teu marido não consegue descansar, e isso começa a afetar na energia dele, começa a ficar muito irritado, começa a descontar em você. Então é um caos, é uma coisa que vai puxando a outra, né? Então o que você tem que fazer nesses casos? Dormir, tirar o espelho, né? Pode ter o espelho duplicando a cama? Pode. Não pode ter espelho duplicando a gente enquanto dorme. Então, uma alternativa até é você cobrir o espelho quando você vai dormir. Quando você acorda, você tira o pano. Quando você vai dormir, você coloca um pano. Pronto, resolvido. Quarta situação que você pode ter no seu quarto e que sugam as suas energias. Cama sem cabeceira. A nossa cama, como a gente estava falando, né? É o momento em que a gente está ali vulnerável. E aí, quando a gente tem a cama com cabeceira, a gente sente que ela é uma cama que ela tem estabilidade. Quando ela não tem cabeceira, parece que a cama está flutuando ali no meio do quarto. Se você puxar ela para cá, para lá, a cama ela parece que está flutuando ali. E aí a cama com cabeceira, ela dá uma estrutura maior, né? E até ela protege a nossa cabeça. O que fica ali na cabeceira, naturalmente, é a nossa cabeça. Então, é a parte também mais sensível do nosso corpo. E aí, quando você tem a cabeceira, ela está protegendo a tua energia. O Feng Shui é uma tradição milenar chinesa. Então é do tempo da monarquia, que na China tinha rei. Então é muito baseado nas construções, nas casas dos reis. E aí, não sei se vocês já viram, né? A cama de um rei. A cama de um rei é aquelas baitas, aquelas cabeceiras gigantes. Por quê? Já viu? Chegar na cama de um rei lá e não ter cabeceira, uma caminha ali, só a cama voando no quarto? Não, uma cabeceira que empodera. A pessoa, ela se sente ali, ela se sente protegida, ela se sente grande. Aquilo começa a afetar na autoestima dela, na forma como ela se vê, como ela se trata, como ela se respeita. Então, uma pessoa que não tem cabeceira, ela se sente desprotegida, ela começa a vibrar em ser menos do que os outros, se sentir menos do que os outros. E isso está no nosso inconsciente. Então, tudo isso vai conversando o dia inteiro com o nosso inconsciente. E a cabeceira, ela conversa dessa maneira, da gente se sentir menos, diminuída dos outros. Então, ter cabeceira é uma coisa que vai te ajudar a se sentir mais segura, mais empoderada, te ajudar a você estar em situações que realmente vão te ajudar, que vão te favorecer, em estar cercada de pessoas que realmente você faz questão que tenha do seu lado, que essas pessoas te fazem crescer, e não ficar se colocando em situações porque você se sente diminuída e tem que simplesmente aceitar essas situações. Isso aqui também serve muito para criança, gente. A criança crescer com cabeceira, né? Cada vez mais também relacionados aos projetos. Muitas vezes a gente está tendo que deixar as camas, tendo que não, né? Mas fica mais confortável, mais fácil para encaixar num projeto. Uma cama sem cabeceira, uma cama encostada, uma beliche, ou uma cama com uma partezinha embaixo que você puxa aqui, cama baú que você enfia um monte de sapato lá dentro. Tudo isso vai prejudicando a energia da pessoa. Então, uma criança, ainda mais nessa parte que ela está desenvolvendo a personalidade dela, ela ter cabeceira, isso aí vai ter reflexo para o resto da vida da criança. Então é um investimento e um dos melhores que você pode fazer. A gente fala, né, tem que investir nos estudos do nosso filho. Claro, com certeza. Mas também na forma como ele se sente. Investir na saúde emocional do nosso filho é um investimento para o resto da vida. É um investimento de fato para o resto da vida, porque isso aí vai estar influenciando na maneira como ele vai se desenvolver no trabalho, na maneira como ele vai se desenvolver nos relacionamentos dele, nos estudos, na maneira como ele lida com ele mesmo, né? E quando eu tô falando ele, é filho, filha, né? Indiferente. A quinta situação aqui também relacionada, né? Sobre armário em cima da cama. Então, quinta coisa que você pode ter no seu quarto e que suga as tuas energias. Armário em cima da cama. Ou armário, ou prateleira. Muitas pessoas têm prateleira em cima aqui da cabeça, ou armário, aqueles armários que são embutidos assim. Ou muitas pessoas têm prateleira na lateral. Às vezes a cama ela é encostada do lado, e aí tem prateleiras na lateral. Muitas crianças têm isso. Eu vejo no quarto de muitas crianças com bichinho em cima, prateleira com bichinho, prateleira com livro, prateleira com brinquedo. Então, é muito
muito comum ter isso. Só que o que acontece? Armário ou prateleira em cima da cama da criança, principalmente da criança ou do adulto, e principalmente na parte da cabeça, tudo isso gera muita opressão. Primeiro, o sentimento de que quando uma pessoa deita nessa situação, ela tá lá dormindo. E aí ela olha para cima, tem um armário em cima dela. Fisicamente já, né? Questões, aspectos visuais. A gente fala muito aqui de aspectos visuais e aspectos não visuais. Essa questão tem os dois aspectos. Primeiro aspecto visual. Você olha para cima, você pode ficar com medo. Você fala, meu Deus, a qualquer momento esse negócio pode cair em cima de mim. Aí o teu subconsciente, mesmo quando você vai dormir, ele continua em alerta, porque ele tem a função de nos proteger. Então ele fica em alerta. Cuidado que a qualquer momento isso pode cair em você, cuidado que a qualquer momento isso pode cair em você, cuidado que você pode se machucar. E aí você não consegue desligar, não consegue dormir, acorda com dor no corpo, porque você fica tão tensa que você fica, ai meu Deus, a qualquer momento isso pode cair em cima de mim. Por mais que você já se convença racionalmente de que não vai cair, o nosso subconsciente ele fica ainda vibrando nessa ameaça que está em cima da gente a noite inteira. Além disso, tem a questão não visual, que é a opressão. Então, esses armários, essas prateleiras, a gente coloca coisas lá dentro, coloca mala, coloca livro, coloca brinquedo, coloca roupa, coloca um monte de coisa dentro desses armários ou em cima das prateleiras. E aí tudo isso vai gerando opressão. Energeticamente falando, vai gerando opressão. E aí toda essa opressão fica em cima da cabeça ou do corpo da pessoa. Não é incomum ver as pessoas que dormem nessa situação tendo dor de cabeça toda hora, acordando com dor de cabeça, indo dormir com dor de cabeça, passando o dia inteiro com dor de cabeça. Dá-lhe café, dá-lhe remédio, dá-lhe todo dia, já toma um café, já toma um remedinho porque vive com enxaqueca. São situações que vão gerando opressão. O armário não está em cima da tua cabeça, mas a energia dele está inteira em cima da sua cabeça ou do seu corpo, de alguma outra parte do seu corpo. Então, armário em cima da cabeça. E a sexta situação é porta do banheiro na direção da cama. Quando a gente tem a porta do banheiro na direção da cama, então, por exemplo, aqui, ó, né, que eu desenhei aqui. Às vezes você não tem o banheiro aqui. Você tem o banheiro aqui na lateral. Você tem a tua cama aqui, o teu quarto, e aí você tem o banheiro aqui. A tua cama fica aqui e a porta do banheiro abre aqui, ó, em direção para a cama. Ou aqui também, nos pés da cama. E a porta do banheiro dá de frente para a cama. Isso a gente chama de porta alinhada com a cama, seja na lateral ou seja na frente. O que acontece? O nosso banheiro ele tem muita água dentro do banheiro. E a água, ela atrai muita energia, tanto que o próprio Feng Shui, o nome Feng Shui é vento e água. Por quê? A maneira como a energia se dissipa pelo nosso planeta é pelos ventos e pelas águas. Então, dentro do nosso banheiro, ele tem muita água. Tem água na pia, no vaso, no chuveiro, tem água nos ralos, dentro do ralo. Você vê o ralo, você só vê o cano. Mas lá no fundo do cano tem o quê? Mais água. E aí tudo isso tá atraindo a energia. E aí quando você tem banheiro alinhado com a tua cama, esse banheiro ele fica puxando a noite inteira a energia do teu quarto, principalmente a energia de quem está dormindo aqui, fica sugando essa energia da pessoa para o banheiro e jogando pelo ralo, jogando a tua energia vital pelo ralo, tá? Então, seja na lateral, seja em frente, o banheiro ele fica a noite inteira sugando a energia da pessoa. Aí é aquele caso que a pessoa sente que dormiu e não conseguiu descansar, dormiu, acordou mais cansado, não consegue descansar, tá sempre cansada, sempre sonolenta, porque quando ela deita para descansar, ela não consegue descansar, ela tá mais doando a energia dela para o banheiro do que ela renovando as energias nessa situação, né? Então também é uma situação que suga as suas energias, nesse caso, mais visualmente vendo a energia vital. Só que, se uma pessoa não consegue se desenvolver, não tem disposição, se uma pessoa está sempre cansada, como é que essa pessoa vai estar no ambiente de trabalho dela? Essa pessoa vai produzir o máximo dela? Essa pessoa vai bater as metas? Essa pessoa vai conseguir uma promoção? Essa pessoa ela vai conseguir trabalhar bem? Provavelmente não. Então, isso começa também a afetar nas finanças da pessoa. Uma situação vai levando a outra. A pessoa que não descansa bem, ela começa a ficar irritada. Ela fica irritada porque ela não descansou. E aí isso começa a afetar nos relacionamentos dentro de casa. Então, uma situação vai levando a outra. Então, recapitulando aqui, 6 situações que você pode ter no seu quarto que sugam a sua energia.
Primeiro, cama com a cabeceira debaixo da janela. Isso afeta totalmente na autoestima da pessoa. Isso pode levar o casal a desconfiar um do outro. Segunda situação, cama em uma parede que tem água do banheiro do outro lado, né? Ou banheiro do outro lado. Isso abala emocionalmente, deixa a pessoa com as emoções muito desestabilizadas. Então, isso afeta totalmente a pessoa e principalmente as crianças que se desenvolvem numa situação dessa. Terceiro, espelhos refletindo a cama, porque eles ficam a noite inteira duplicando a energia e se a pessoa está cansada, preocupada, com medo, ela fica a noite inteira duplicando esse tipo de energia. Quarta situação, cama sem cabeceira. A cabeceira é o que dá o apoio, dá a sustentação pra gente. Então, nessa situação, a cabeceira, a falta de cabeceira faz a pessoa se sentir mais vulnerável. Quinta situação, armário em cima da cabeça. Isso gera opressão, tanto visualmente quanto energeticamente, questão não visual, isso afeta a pessoa. Ela pode ter enxaqueca, dor de cabeça, sentir que o peso do mundo tá nas costas dela, parece, nossa, vem tudo pra cima de mim, toda hora tudo pra cima de mim, porque ela sente essa energia em cima dela. E a sexta situação, porta do banheiro na direção da cama, ou nos pés da cama, ou na lateral da cama, isso fica a noite inteira sugando a energia da pessoa. Então, ao invés da pessoa deitar na cama para descansar e renovar as energias dela, ela tá ali sendo uma fonte de energia que está indo embora, indo embora, indo embora e não consegue se reestabelecer.